7 hábitos japoneses para manter a casa sempre limpa e organizada. Existe algo fascinante na forma como muitas famílias japonesas cuidam de seus lares. Para eles, a casa não é apenas um conjunto de paredes. É um espaço sagrado, um reflexo da mente, um espelho do estado interior. E essa visão mudou profundamente a vida de Camila, uma brasileira que, como tantas outras, vivia cansada do próprio ritmo. Trabalhava muito, chegava exausta, e quando entrava em casa, sentia que a bagunça conversava com ela, e a conversa nunca era boa. Mas ao conhecer um pouco da cultura japonesa, Camila entendeu algo que nunca tinha percebido. A bagunça não começa nos objetos. Ela começa dentro da gente. E os japoneses têm um jeito único de lidar com isso. Eles criam hábitos. Pequenos gestos diários que evitam o caos, sustentam a casa e trazem leveza para o ambiente. Camila descobriu que não precisava de horas livres, motivação repentina ou grandes transformações. Ela precisava de rituais simples, feitos com intenção, feitos todos os dias, feitos com respeito ao próprio lar. São esses 7 hábitos, discretos, silenciosos e incrivelmente eficientes, que fazem as casas japonesas parecerem sempre arrumadas, mesmo com vidas corridas. E agora, você vai conhecer cada um deles. Camila percebeu que a casa começava a se desorganizar sempre pelo mesmo ponto, a entrada. Sapatos espalhados, bolsas largadas no primeiro canto, chaves esquecidas sobre qualquer superfície. Era como se o caos tivesse permissão para entrar junto com ela. Foi então que ela descobriu o primeiro hábito japonês, simples, respeitoso e transformador. Hábito 1. Tratar a entrada da casa como um espaço sagrado. No Japão, a entrada, chamada Genkan, não é apenas um lugar físico. Ela representa a transição entre o mundo externo, cheio de pressões e impurezas, e o mundo interno, que deve ser preservado. Os japoneses têm um gesto quase ritualístico, retiram os sapatos e alinham cuidadosamente antes de entrar. Esse gesto simboliza algo profundo. Tudo o que pertence ao lado de fora, fica do lado de fora. Quando Camila trouxe esse hábito para sua rotina, não foi apenas uma nova prática, foi uma mudança de mentalidade. Ela colocou um pequeno tapete, uma sapateira simples e uma cestinha para chaves. Criou um mini espaço de aterrissagem e, pela primeira vez, ao entrar em casa, ela sentia o ambiente dizer: "Bem-vinda, a partir daqui você está segura." O impacto foi imediato. A casa não se tornava bagunça logo na chegada. Os sapatos tinham lugar. As bolsas tinham destino. Nada era largado ao acaso. E, principalmente, Camila sentia que deixava do lado de fora parte do peso do dia. Esse hábito ensina algo poderoso. Quando a entrada é organizada, a casa inteira agradece. Quando a mente chega leve, a rotina começa a mudar. Mas esse era apenas o primeiro passo. O próximo hábito japonês transformaria a maneira como Camila via o próprio ambiente e explicaria por que muitas casas vivem em eterna sensação de bagunça, mesmo limpas. Quando Camila começou a observar seu dia a dia com mais atenção, percebeu um padrão que antes ignorava. A bagunça nunca surgia de uma vez só. Ela começava pequena, quase invisível, e quando percebia, já tinha virado um caos completo. Um copo deixado na pia, uma blusa sobre a cadeira, um pacote aberto no balcão, um brinquedo esquecido na sala, pequenos abandonos, pequenos atrasos, pequenas decisões não tomadas. E foi aí que Camila descobriu um dos hábitos japoneses mais poderosos. Um hábito tão simples que parece até bobo, mas que muda completamente a organização da casa. Hábito 2. Se usou, guarde imediatamente. No Japão, existe uma filosofia chamada Ichimotsu Ichido, que significa mais ou menos: use uma vez, guarde uma vez. Nada fica jogado, nada espera mais tarde, nada é deixado para depois. E essa é a razão pela qual a bagunça nem chega a nascer. Quando Camila aplicou isso, percebeu que não era sobre arrumar, era sobre não deixar desarrumar. Ela começou a agir de forma diferente. Usou a tesoura? Guardou. Tirou o casaco? Estendeu. Comeu um lanche?
limpou a bancada. Pegou o carregador, devolveu a gavetinha. Fez a maquiagem, guardou tudo antes de sair. E algo extraordinário aconteceu. A casa parou de virar bagunça. Sem esforço, sem longas faxinas, sem horas perdidas no fim de semana. A casa começou a se manter organizada ao longo do dia. E Camila então entendeu o segredo japonês. Organização não é um evento, é um comportamento. E quando esse comportamento se torna natural, sua casa se transforma, e sua vida também. Mas o próximo hábito foi ainda mais profundo, porque ele ensinaria Camila a lidar com um dos maiores responsáveis por sobrecarregar o lar: o acúmulo silencioso. Com o tempo, Camila começou a sentir uma diferença real na casa apenas com os 2 primeiros hábitos. Mas ainda havia algo que pesava o ambiente, e pesava dentro dela: o excesso. Ela percebia isso sempre que abria um armário, sempre que tentava organizar uma gaveta, sempre que procurava algo e não encontrava. Era como se, mesmo arrumando, a bagunça continuasse existindo, escondida atrás de portas e caixas. E foi então que Camila conheceu um dos princípios japoneses mais transformadores. Hábito 3. Manter apenas o necessário, eliminar o excesso continuamente. No Japão, existe uma compreensão profunda de que objetos carregam energia e que tudo o que está dentro de casa influencia a forma como você vive. Por isso, muitas famílias japonesas praticam um hábito constante: remover o que não serve mais. Não é um mutirão de fim de ano. Não é uma faxina gigantesca. É um processo natural, leve e contínuo. Ao adotar esse hábito, Camila criou uma rotina simples. Abriu um armário. Perguntou a si mesma: eu uso isso? Isso faz sentido no meu dia a dia? Isso me traz leveza ou peso? A cada objeto que saía, era como se a casa respirasse, e como se ela respirasse junto. Ela percebeu que a bagunça não era falta de organização, era falta de espaço. Era resultado de anos acumulando objetos que já não faziam parte de quem ela era. A cada saco de doações, a casa ficava mais leve. A cada prateleira liberada, a mente ficava mais clara. A cada gaveta organizada, o coração parecia ganhar mais calma. Esse hábito ensinou Camila algo precioso. Não é possível ter uma vida leve vivendo em meio ao excesso. E foi assim que ela começou a cultivar um ambiente onde apenas o essencial permanecia, e o essencial sempre tem espaço. Mas o próximo hábito japonês ensinaria algo ainda mais poderoso: que a limpeza não é uma tarefa pesada, mas um gesto diário de cuidado e respeito pelo lugar que te acolhe. Quando Camila começou a eliminar o excesso, algo curioso aconteceu. A casa parecia mais fácil de manter, mais simples de limpar, mais leve de viver. E foi nessa leveza recém-descoberta que ela entendeu outro hábito japonês, um hábito tão natural no Japão que quase passa despercebido, mas que muda completamente a relação com a limpeza. Hábito 4. Limpar um pouco todos os dias. Para nós brasileiros, limpar a casa costuma significar uma grande faxina semanal, um evento, um esforço, um dia inteiro gasto nisso. Mas no Japão, a limpeza é tratada de forma oposta. Pequenas limpezas diárias evitam grandes limpezas semanais. E isso transforma tudo. Camila começou a testar isso de forma simples. Ao acordar, passava um pano rápido na mesa. Depois do banho, limpava o box por 30 segundos. Antes de dormir, varria rapidamente a cozinha. Ao cozinhar, já ia limpando. Pequenos gestos, pequenos atos de cuidado, pequenos movimentos de amor pelo ambiente. E ela ficou surpresa ao perceber que a casa não sujava mais como antes. A sujeira não ganhava força, o acúmulo não acontecia, a bagunça não tinha tempo para crescer. E mais ainda, a sensação de casa sempre arrumada finalmente começou a fazer sentido. No Japão, essa prática não é apenas por eficiência, é por filosofia. Eles acreditam que limpar um pouco todos os dias é agradecer ao espaço que te serve todos os dias. Quando Camila ouviu isso, entendeu que limpar não era mais um fardo. Era um gesto de gratidão. Era cuidado.
Era respeito pelo lugar que acolhe a vida dela. E foi esse hábito que trouxe estabilidade para sua rotina. A casa começou a se manter limpa naturalmente, sem cansaço, sem exaustão, sem aquela sensação de estou sempre atrás da bagunça. Mas ainda havia algo essencial, algo que explicaria por que as casas japonesas transbordam silêncio e paz. A maneira como eles tratam o chão, o coração da limpeza diária. À medida que Camila mergulhava nos hábitos japoneses, percebeu algo que até então não tinha parado para pensar. A energia da casa começa pelo chão. No Japão, o chão é tratado com quase o mesmo respeito que um altar. É onde os pés descansam, é onde as crianças brincam, é o espaço que sustenta a casa inteira. E por isso, existe um hábito japonês que parece simples, mas carrega profundidade. Hábito 5. Cuidar do chão todos os dias. Não precisa ser uma faxina completa, não precisa ser perfeição. Basta alguns minutos, mas esse cuidado diário carrega 3 significados muito fortes. 1. Purificação do ambiente. Para os japoneses, sujeira no chão atrai estagnação. Limpeza traz movimento. 2. Respeito pelo lar. Cuidar do chão é dizer, eu honro o lugar onde piso. 3. Sensação imediata de ordem. Quando o chão está limpo, toda a casa parece organizada, mesmo que pequenos objetos ainda estejam fora do lugar. Quando Camila aplicou esse hábito, percebeu isso imediatamente. Ela começou com algo simples, uma vassoura leve depois do jantar. Às vezes, um pano úmido rápido na cozinha. Em outros dias, apenas recolher o que estivesse no caminho. E o impacto foi instantâneo. A casa parecia mais clara, o ar parecia mais leve, a mente parecia menos carregada. O chão limpo dava uma sensação silenciosa de que a vida estava em ordem, mesmo que outras áreas ainda estivessem em construção. Camila também percebeu algo curioso. Ao cuidar do chão, ela naturalmente cuidava de todo o resto. O chão limpo exigia que a mesa ficasse mais organizada. A bancada arrumada pedia a pia limpa. Os objetos fora do lugar chamavam atenção. Era como se o chão comunicava, se cuida de mim, o resto te acompanha. Mas ainda faltavam 2 hábitos japoneses, hábitos que explicariam totalmente por que tantas casas parecem sempre arrumadas, mesmo quando existe pouco tempo disponível. O próximo hábito é um dos mais importantes e um dos mais esquecidos. Com o chão sempre limpo e a casa respirando melhor, Camila começou a notar um padrão curioso. A bagunça não surgia apenas do que era usado, mas principalmente do que entrava na casa sem necessidade. Brindes, papéis, compras por impulso, objetos repetidos, utensílios que um dia talvez sirvam. E foi ao estudar mais sobre a cultura japonesa que ela entendeu um dos hábitos mais inteligentes e preventivos. Hábito 6. Evitar que a bagunça entre para não precisar eliminá-la depois. No Japão, existe a ideia de que a verdadeira organização não começa arrumando. Ela começa decidindo o que não entra. Por isso, muitas famílias seguem uma lógica simples. Antes de trazer algo para casa, fazem 3 perguntas. Eu realmente preciso disso? Isso tem um lugar definido para ficar? Isso melhora minha vida ou apenas ocupa espaço? Se a resposta é não, o objeto não entra. Camila decidiu aplicar isso por uma semana e ficou impressionada com o impacto. Ela percebeu que grande parte da bagunça vinha de itens acumulados sem intenção, objetos que nem deveriam ter entrado pela porta. Ao praticar esse hábito, algo profundo mudou. Ela passou a comprar menos, consumir menos, guardar menos coisas supérfluas. E com isso, a casa começou a se manter organizada com muito mais facilidade. E o mais bonito, esse hábito trouxe uma sensação de controle e consciência. Camila deixou de viver no modo automático e começou a viver no modo intencional. Deixou de reagir às ofertas e começou a decidir pelo que realmente precisava. Deixou de lotar armários e começou a preservar espaço. Ela descobriu um princípio muito forte compartilhado na cultura japonesa. Tudo o que você permite entrar na sua casa, entra também na sua vida.
Esse hábito impediu que o caos retornasse, mas faltava o último, aquele que dá sentido a todos os outros e explica por que as casas japonesas parecem, acima de tudo, transmitir paz. Ele não envolve objetos, envolve presença. Camila havia mudado sua relação com a casa. Tinha aprendido a limpar sem esforço, a evitar acúmulo, a devolver tudo ao lugar, a deixar o ambiente leve e funcional. Mas ainda faltava algo, um elemento invisível que os japoneses consideram essencial em qualquer lar organizado: a energia emocional do ambiente. No Japão, acredita-se que uma casa arrumada não é apenas bonita, ela é viva, respira, acolhe, reflete quem mora ali. E para isso, existe um hábito simples, silencioso e profundamente transformador. Hábito 7. Criar um pequeno ritual diário de gratidão e cuidado pelo lar. Esse ritual não é sobre religião, não é sobre crença específica, é sobre presença, sobre intenção, sobre reconhecer que o lar é o seu refúgio, o seu templo, seu espaço de descanso e reconstrução. Camila adotou isso da forma mais simples possível. Ao final do dia, parava por alguns segundos, olhava ao redor, respirava fundo e dizia mentalmente: "Obrigada, casa, por me acolher hoje." Às vezes, acendia um incenso. Outras vezes, abria a janela para renovar o ar. Em certos dias, apenas passava a mão sobre a mesa com carinho. Em outros, organizava uma almofada, ajeitava uma planta, deixava o ambiente mais vivo. E algo extraordinário começou a acontecer. A casa passou a retribuir. O ambiente ficou mais leve. A sensação de paz aumentou. A presença dentro do lar ganhou outro significado. Camila percebeu que não estava mais apenas limpando a casa. Ela estava cuidando dela. E quando você cuida da casa com intenção, a casa cuida de você de volta. Esse é o segredo japonês que poucos compreendem. Organização não é só estética, é espiritual, é energética, é emocional. É o reflexo de como você está por dentro. E quando esses 7 hábitos se unem, algo poderoso acontece. A casa deixa de ser um fardo e se torna um aliado, um espaço de descanso, um lugar onde a vida pode florescer com mais calma, mais ordem e mais presença. Camila descobriu isso no silêncio dos seus dias, sem grandes revoluções, sem mudanças drásticas, apenas com pequenos movimentos repetidos com intenção. E agora, você também sabe.